Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal e a essa dica de hoje. E olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho como é possível trabalhar vários níveis diferentes dentro da mesma aula. Vamos lá? Bora lá! Olha só, eu sei que é muito comum, né, principalmente balé adulto, a gente ter vários níveis de alunos dentro da aula, na sala de aula e tal. E você, como professor, como é possível, né, trabalhar isso, como é possível lidar com essa diferença de níveis dentro da mesma aula. Então, às vezes eu tenho numa aula de balé adulto uma bailarina que já está há 1 ano fazendo e eu tenho uma que entrou hoje. Sim, uma tem 1 ano, a outra entrou hoje. E aí, como é que eu lido com isso? Eu acho que antes de qualquer coisa, é a gente como professor entender por que isso acontece, né? Porque, principalmente se você for só professor, às vezes dá uma raivinha, né? Aquela raivinha lá do fundo, assim, que você fala: mano, não é possível que a secretaria colocou de novo uma aula experimental na minha turma, né? E aí a gente olha assim e fala: não é possível um negócio desse. E aí a gente precisa, né, eu como dona de escola, sei por que isso acontece e acho que você vai entender se você parar um pouquinho para pensar. Normalmente em turmas de criança, né, as crianças começam ali em janeiro, as mães vão procurar as escolas para matricular. Escola de ensino normal, escola de inglês, escola de francês, escola de futebol, escola de balé, todo mundo começa em janeiro, né? Toda criançada, tudo começa em janeiro, porque em janeiro terminou as férias, a mãe já está de cabelo em pé, não vê a hora de colocar o filho, um monte de coisa, vai lá e distribui, né, nos vários cursos, mas todo mundo começa em janeiro. É muito difícil uma criança começar mais pra frente, né? A grande maioria começa junto em janeiro. Balé adulto não é assim. Porque a mãe colocou a criança nas escolas, esperou o tempo de adaptação, esperou tomar coragem para ir procurar uma escola de balé, olhou, avaliou, fez caber no orçamento e aí quando ela chega em abril, ela olha e fala: ai, acho que agora está na hora. E aí ela vai procurar a escola. A escola, por sua vez, tem uma turma que não está completa, né? Não está lotada. E a escola, por sua vez, fala: então tem mais um aluno. E coloca mais um aluno, porque a escola tem custos para pagar. Sim? E você, como professor, você olha e fala: e agora? Ensino Tandi, né? Ou dou atenção para a pirueta que eu estava começando a trabalhar? Então, assim, tem vários pontos e a gente precisa tentar enxergar um todo. E como professor é a gente quem faz esse meio de campo. Sim, entre o aluno que está querendo começar e você como professor jamais vai virar as costas para um aluno, principalmente um aluno de balé adulto, que venceu tanta coisa para chegar na sua sala. E também você não vai virar e ir contra a administração da escola, porque a escola precisa pagar contas. Sim? Então, você está no meio do campo. Você tem que jogar a bola, tá? E aí, como é que eu faço isso? Primeira coisa, tendo essa clareza, fica tudo mais fácil, né? E você olha e fala: raivinha? Não. Ai, que linda! Que bom que você decidiu fazer balé agora, em abril de 2019. Tá tudo bem. Bora lá para minha sala. Sim? É assim que eu vou receber esse aluno. E eu vou virar para a escola e falar: que bom que entrou mais um aluno. Perfeito. E vou me virar nessa aula. Como que eu vou me virar nessa aula? Vou ensinar um Tandi. E agora eu vou te passar como é que eu faço isso, tá? Na minha escola, aqui na minha sala, tem gente entrando a todo momento e de todos os cursos, não só adulto, tá? E como é que a gente lida com isso? Primeira coisa, eu preciso explicar para esse aluno que está entrando que eu vou deixar ele sambar uns 15 dias. Por quê? Eu não vou pegar esse aluno e querer que ele aprenda o Tandi, o GT, o rondejão, o plié, o não sei o que, até chegar na pirueta em 1 dia. Para ele alcançar o nível de quem está ali há 1 ano. Sim. Se eu começar a querer fazer isso, eu vou encher ele de correções que ele vai olhar para ele mesmo e vai falar assim: cara, eu não sei fazer nada. Não, balé não é para mim. Fui embora. Perdi um aluno.
tá? Então assim, lotá-lo de correções para que ele acelere o processo de aprendizagem dele não é o caminho. Mas explicar que, olha, fica à vontade, você vai se sentir meio perdida, meio perdido hoje e eu vou deixar uns 15 dias aí, vou te dar 2 semanas sem pegar muito no seu pé. Para você sentir, para você ficar à vontade. Depois de 2 semanas eu vou começar a pegar no seu pé. Então, ó, o Tandi. Tandi é isso aqui, vai copiando. Vai copiando. Aí eu explico um Tandi, não explico um GT, eu explico um plié, não explico um rodejã e eu vou intercalando. No outro dia, eu não explico o Tandi e explico o GT, não explico o plié e explico o rodejã, entende? Eu vou intercalando as minhas explicações para não segurar a aula, sim, mas também não deixar esse aluno sem saber o que ele está fazendo ali no meio. E uma outra coisa que eu faço que é importantíssimo, colocar esse aluno no meio de pessoas que estão há 1 ano. Então ele vai ter um espelho na frente, ou seja, uma pessoa que já sabe fazer o passo na frente dele, para ele poder copiar. Quando virou a barra, ele vai ter uma pessoa do outro lado que já sabe fazer os passos também para ele poder copiar. Isso sim faz acelerar o processo de aprendizagem desse aluno. Além disso, eu não estou pegando no pé dele nos primeiros 15 dias, ensino lá um Tandi, um erro mais grotesco, eu corrijo, tá? Um erro mais grosseiro, mais bonito, né? Um erro mais grosseiro, eu corrijo, tá? Mas eu não fico pegando, não, mais andeora, encaixa quadril, cabeça, não. Não, eu vou perder esse aluno. Se eu fizer isso, eu perco esse aluno, tá? E dou ênfase para explicar o passo a passo, principalmente dos passos mais base, para ir subindo e esse aluno ir subindo junto, tá? É muita coisa para falar para você aqui nesse vídeo, ficaria horas, dá pra gente falar horas sobre isso, tá? Adoro esse assunto. Mas é só uma pincelada de como você pode lidar aí com essa diferença de nível, porque eu sei que é difícil. Só que quando a gente tem a clareza de que a gente não vive num mundo perfeito. Seria perfeito se todo mundo se matriculasse em janeiro, se a turma 1 caminhasse junto durante 8, 10 anos. Mas não, imprevistos acontecem, um entra, outro sai, vai e volta, e cada hora é um nível diferente que você tem. E se a gente começar a olhar isso com um pouquinho mais de graça, a gente começa a se divertir um pouco mais, de saber que a nossa aula nunca vai ser a mesma coisa. A gente sempre vai ter que criar coisas diferentes. E isso é ser professor de verdade. Professor de verdade não é quem vai lá e ensina, quer fazer um Tandi, ó, Tandi assim. Não, professor de verdade é quem sabe sambar. É quem sabe, cara, lidar com essas situações e fazer a melhor aula do mundo com situações tão extremas. Um de 1 ano e um de 1 dia. Isso é professor de verdade, tá bom? Pensa nisso. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, comenta, tá? Que eu vou fazendo mais dicas sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, a gente tá com dicas todos os dias e a gente tá também no Facebook, Instagram, Spotify, blog, enfim, vários lugares. E a gente se vê na próxima dica, no próximo vídeo. Beijos, até mais!